Queridos amigos, a porção da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã está no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo 6, nós leremos o versículo de número 25, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Um grande desafio do Senhor Jesus Cristo e também uma amorosa repreensão dada a Ele, ao seu povo, quanto à ansiedade pelos cuidados materiais. O nosso título nesta manhã é a causa e a cura da ansiedade. Por isso, diz o Salvador, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Esta ansiedade aqui do versículo 25 é uma ansiedade relacionada aos cuidados terrenos, cuidados, ansiedades materiais, cuidado do corpo, cuidado da vida, provisão para a nossa existência física. A respeito disso, diz o Senhor Jesus Cristo, não andeis ansiosos, consumindo a si mesmo com preocupações referentes a estas coisas. Bem, ansioso no grego traz a ideia de dividir, esse é o significado dessa palavra. Dividir, algo dividido, é a mesma palavra utilizada lá em Lucas, quando Lucas registra Marta e Maria recebendo o Senhor Jesus Cristo e os discípulos, e Marta, ela está ansiosa, está dividida em sua mente entre o Senhor Jesus e os cuidados materiais. Esta é a ideia, uma mente dividida, um coração, emoções divididas. E neste versículo de número 25, o Senhor Jesus Cristo não está falando sobre aquele cuidado legítimo que o cristão deve ter com a vida terrena, com o seu corpo, com o prover. Ele está lidando com a ansiedade a respeito do futuro. O temor de que se eu posso a qualquer momento me ver privado de coisas necessárias para a vida, para a saúde, e de repente me ver em dificuldade, as coisas não darem certo no trabalho, a economia mudar, alguma coisa acontecer com a minha saúde, eu não saber como prover para mim e para os meus. Eu temo isso, melhor dizendo, grandemente, e por conta disso eu começo a tornar-me ansioso, e esta ansiedade permanece em mim ao longo de dias e semanas. Queridos amigos, deixe-me recordar algo muito importante. Estas palavras, este tema, é muito apresentado desde sempre, a ansiedade, não estar ansioso. Mas deixe-me recordar algo importante ao lidarmos com este tema. Aqui é o Senhor Jesus Cristo quem está ensinando. E quando o Senhor Jesus Cristo põe o seu dedo em algo, Ele sabe muito bem o porquê Ele está fazendo isso. E quando Ele declara estas palavras, não andeis ansiosos, Ele sabe muito, muito bem o que a ansiedade pode causar em uma pessoa, em um crente em Jesus Cristo. Essas palavras são dirigidas, é claro, aos discípulos. Bem, nós temos aprendido um pouco com o desenvolvimento da ciência, da observação, o que a ansiedade pode causar em alguém. A ansiedade traz temores irracionais. A ansiedade, ela consome a energia emocional de uma pessoa como um câncer. A ansiedade, ela pode gerar dores físicas no corpo. A ansiedade pode abater alguém em sua perspectiva de vida, pode formar nuvens frias de desânimo, de melancolia e depressão sobre alguém. E há muitas outras coisas que são desenvolvidas e problemas psicossomáticos como resultado da ansiedade. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo muito bem disso, Ele põe o seu dedo nesta questão da ansiedade e o cristão. E Ele declara de uma maneira clara e direta, não estejais, não andeis ansiosos. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer um comando. Isso quer dizer que quando eu me ver ansioso a respeito de algo, eu devo desligar isso. Eu devo parar, eu não devo permitir isso acontecer, ou melhor, se desenvolver em mim. Não andeis, andar, viver ao longo do dia, ao longo da semana e dos meses preocupado com o cuidado deste corpo e com a vida material. É uma preocupação, esta ansiedade forte, uma preocupação palpitante quanto ao cuidado do futuro. Isso pode muito bem, o Senhor sabe, roubar a paz de um crente, a paz que lhe foi dado, ele não tinha, que lhe foi dado na conversão. A ansiedade pode vir como um ladrão que rouba e mina e tomar de você algo
tão precioso que te foi dado quando você foi salvo. Eu e você não tínhamos paz nesta vida. Um dia tudo estava bem, no outro dia tudo estava mal, e nós não sabemos por que eu não me sinto bem. Esta vida, nós não tínhamos paz, e nos foi dado na conversão, e a ansiedade pode vir e tomar isto de nós, e isto é algo muito precioso, a paz que nós recebemos, esta âncora firme, fundada, que nos leva através desta jornada para o céu. Roubar também o culto que eu e você devemos prestar ao nosso Deus, porque o ansioso não consegue adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E também porque a ansiedade leva o teu coração, meu coração, a ficar partido, dividido entre o céu e este mundo. Este é um grande mal e um grande perigo. Bem, eu não posso servir a Cristo. Por quê? Porque eu estou ansioso com os cuidados desta vida. Eu não tenho cabeça para servir a Cristo, pastor. Eu não tenho cabeça para ir junto ao evangelismo. Sabe essas frases que se aprende na novela e a gente começa a usar porque acha bonito? Eu não tenho cabeça para servir ao Senhor. Hoje eu não tenho cabeça para ir no culto. Eu optei por não ir no culto. Eu me sinto ansioso, eu não me sinto bem. Eu não posso me envolver com a obra suprema de Cristo do Evangelho. Eu me sinto ansioso com os cuidados desta vida. E esta ansiedade começou a sufocar e a minar toda a minha força emocional. Eu não posso ligar para o irmão, estar na casa de Deus em comunhão ao longo do dia do Senhor, estreitar os laços de amizade em Cristo. Por quê? Porque eu preciso sair da igreja e correr e começar a prover e me preocupar com o dia de amanhã. Os cuidados do lar, os cuidados do negócio. Isso toma todo o meu tempo e determina tudo em minha vida. Os cuidados comigo, com os meus e com os outros. O meu tempo, a minha mente, o meu desejo, a minha vontade está completamente tomado e ocupado pela ansiedade. E Deus perdeu a sua autoridade em minha vida. Ele foi deslocado de seu lugar. Por mais que nós não queiramos encarar isso, isso é um fato. A ansiedade gera isso. É muito fácil perceber quando um crente é tomado pela ansiedade, estes sintomas logo aparecem e o resultado é isso que nós temos visto. Eu não consigo mais estar com o povo de Deus no serviço do Senhor. Bem, ansiedade por coisas, são ansiedades por circunstâncias que podem vir. E esse tipo de ansiedade, bem, isso é uma fraqueza típica do ser humano. Todo ser humano tem isso. Chega a parecer talvez uma característica intrínseca do que é ser humano, é ser ansioso, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo que para seu filho, sua filha, seu discípulo, isto é errado. Não é algo certo, é algo errado. Já pensou desta maneira? É isso que ele está dizendo. Ansiedade é uma característica intrínseca do ser humano, mas o Senhor está dizendo que para os seus isto é errado, isso não é certo, isso não é algo que deve ser alimentado ou contemplado como uma pequena fraqueza que eu posso carregar comigo por muitos anos, um pequeno espinho na carne aqui que eu vou levando, depois eu tiro, depois eu lido com isso e vai inflamando. Ele diz, isto é errado, não estejais ansiosos por estes cuidados. Ansiedade por coisas. Ansiedade por questões terrenas, circunstâncias, não pode ser tomado como algo corriqueiro, algo inofensivo. Bem, o Senhor passa a lidar então com um problema que muitos de nós tarda a tratar na vida. Eu penso que a dificuldade com esta ansiedade que se forma em nós por questões desta vida, questões materiais sobretudo, corpo, saúde, bens, provisão, é tardiamente lidada, porque nós tendemos a achar que isto é parte da nossa vida, mesmo como crentes. Talvez aqui esteja o grande erro. E nós vamos levando, como se diz, essa bola para frente ao longo da vida, sem lidar com ela, e ela só vai aumentando. Ansiedade que vem por demasiada preocupação com questões desta vida, finanças, a saúde, o bem-estar dos meus. Mas eu devo explicar algo aqui para que ninguém confunda o que eu estou dizendo. O Senhor não está proibindo seus discípulos de serem totalmente ansiosos. Até porque a preocupação, ela nos faz mover, não é verdade? Ela nos faz fazer por onde? Não se deve tomar literalmente essa declaração aqui, não. A preocupação, uma medida de preocupação,
é algo necessário. O que o Senhor então está condenando aqui? Ele está condenando a preocupação imoderada com a vida. E ele faz isso por pelo menos duas razões. Porque ao se tornar ansioso, esta é a primeira razão, uma pessoa tende a alimentar esta ansiedade, a elevar esta ansiedade a níveis desproporcionais. A ansiedade, ela deve ser vista como uma pedra muito grande em um monte. No momento em que você começa a empurrar ela, ela começa a acelerar a sua descida. Se você não a parar de alguma maneira, ela irá aumentar, ela irá se desenvolver. E assim, o crente leva a sua ansiedade a níveis desproporcionais. E pela ansiedade, muitos crentes em Jesus Cristo, pasme você, eu creio que isso em algum momento foi a situação de cada um de nós, muitos crentes passam a se comportar, embora não a pensar, mas a se comportar como se não existisse um Deus. Como se a minha situação no momento está além do poder de Deus e eu não posso confiar nele. E a sua fé é evaporada, é solapada por conta deste tipo de ansiedade desmedida. E sabe o que é isso? Esse é um sinal de desconfiança em Deus. Esse é um sinal de incredulidade que de alguma maneira entrou em nós. A ansiedade desmedida mostra isso, revela isso. Em algum momento da minha vida cristã, ou algo que eu não tratei, a ansiedade tomou forma e ela revelou que há dentro de mim algum tipo de desconfiança de Deus e de incredulidade. Por isso o Senhor proíbe esta preocupação imoderada e Ele nos dá razões além do comando, é claro. Segundo, a ansiedade dessa natureza leva uma pessoa a agir de uma maneira carnal. Em outras palavras, a ansiedade desmedida me leva a depender do braço da carne. Eu dependo de mim mesmo. A ansiedade me leva a depender da minha força, da minha capacidade. Sou eu que vou resolver isso aqui. E eu deixo de trazer todas as coisas diante do Senhor e confiar na provisão do Senhor. Eu começo a agir com o braço da carne. Eu não me inquieto porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que prover isso, eu me levanto, eu vou de lá para cá. Ela me leva a depender do braço da carne. Queridos amigos, embora, é claro, os filhos de Deus não estejam isentos de uma medida de preocupação, uma certa ansiedade, falando de uma maneira bíblica, nós não podemos dizer que o crente é uma pessoa ansiosa, ou não deveria ser. Por quê? Porque o crente, por natureza, nova natureza, ele depende de Deus. E ele entende disso. Entende isso. Ele sabe disso. E porque ele depende de Deus, por causa dessa dependência da provisão de Deus, ele desfruta de uma paz, um calmo repouso, se eu posso colocar assim, que o mundo não desfruta. E esse é um dos benefícios da conversão que nós não podemos deixar perder. Ele segue dizendo: não é a vida mais do que o mantimento. Palavras do Senhor Jesus. E o argumento é este: não é a vida mais do que o mantimento. Se Deus nos provou, ou melhor, nos proveu a vida, acaso Ele não proverá o que é necessário para manter a vida? Não é a vida mais do que o alimento? Se Deus me proveu vida, acaso Ele não proverá para manter a vida? Deus não é como certos governos que, para mostrar que estão fazendo algo, constroem muitos hospitais, creches, escolas. Em pouco tempo estas coisas estão desmoronando. Por quê? Porque eles não provêm o remédio, o funcionário, o pagamento, o policiamento, etc. Apenas constroem. E em poucos meses está fechado. Deus não é assim. E o argumento é este: acaso não é vida mais do que o alimento? Se Deus me proveu de vida, Ele proverá o que é necessário para a manutenção, a continuidade desta vida. Ele tem um propósito. Ele tem algo estabelecido. Não proveria Ele o que é necessário? Isto é algo que nós dizemos a nós mesmos.
Aqui está a primeira pergunta levantada pelo Senhor, que é uma pergunta que eu devo fazer no meio da ansiedade. Acaso a vida é apenas o prover de coisas materiais, para que minha alma esteja inteiramente nisso? Ele passa a fazer a mesma coisa no versículo seguinte, no versículo de número 26. E diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pessoas valem mais do que passarinhos, ele está dizendo. E se pessoas valem mais que passarinhos, e o Senhor diariamente alimenta aqueles seres, quanto muito mais alguém que foi criado à sua imagem e semelhança. Ele está dizendo, no meio da ansiedade, pare e use o juízo que você recobrou na conversão. Olhe para a natureza e as coisas diante de você. Quando nós estamos no meio da ansiedade, nós não enxergamos nada senão aquele problema, aquela dificuldade. Eu não enxergo nada, eu não consigo ouvir nada, eu não paro para ouvir a lição da criação, das promessas de Deus, do que Ele já fez na minha vida. Eu não consigo ver, parece que a minha memória virou um vácuo. Eu não consigo lembrar intervenções de Deus em problemas talvez maiores do que eu estou passando agora. Eu me esqueço de tudo. A ansiedade cria essa nuvem, esta cortina diante dos meus olhos. Eu não consigo ver mais nada, por isso não andeis ansiosos, diz o Salvador. É um grande mal, um grande problema aqui. Olhai para as aves dos céus. Se nós fixamos o nosso olhar nos passarinhos, que são alimentados por Deus, embora nós não sabemos como isso acontece diariamente, então não haverá em nós a dificuldade de crer e esperar que o Senhor proverá também para nós. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E se somos crentes, somos filhos de Deus, filhas de Deus. Eu posso trazer a Ele a minha petição pelo pão de cada dia, Ele me ensina nesse mesmo capítulo, e então descansar no Senhor, fazendo a minha parte, que Ele irá prover isso. Assim, crentes em Jesus Cristo, neste mundo, deveriam ser as pessoas mais positivas na face da terra. Positivas e confiantes no futuro. Claro, eu não estou falando aqui de fingir confiança, de pôr uma fachada de confiança e no coração estar ansioso. Não. Porque o otimismo cristão, ele repousa nessa confiança de que Deus está no controle e na experiência que ele tem do amor de Deus. A confiança cristã, ou o otimismo cristão, repousa na confiança que o crente tem de Deus, tem em Deus, na experiência que ele tem com o seu Senhor. Daí a nossa confiança. É uma confiança que é movida pela fé, não pelas circunstâncias. Essa é a confiança de um crente. Esse é o otimismo que um crente tem. O crente, ele não é somente realista, mas ele também é otimista. O seu otimismo está fundamentado no amor de Deus, na experiência com o Senhor e no conhecimento que o crente tem do futuro. Assim, o crente é otimista, é claro. Se você conhece o amor de Deus, experimenta o amor de Deus, o cuidado de Deus em tua vida, e você conhece o futuro, porque a palavra de Deus não nos deixa no escuro a respeito do futuro, como pode um crente seguir pela vida ansioso? Isso é sinal de incredulidade. Eu permiti que, de alguma maneira, a incredulidade abrisse espaço em minha alma. Queridos irmãos, quando eu quero que um crente em Jesus Cristo seja tomado por ansiedade quanto ao prover para esta vida, hoje, amanhã, no futuro próximo, lembre-se, Deus irá cuidar de você, porque é uma promessa dele. E quando você recorda a si mesmo desta promessa, então você acalma a sua alma. Você está fazendo algo para dominar a ansiedade. Você lembra a si mesmo. Ele cuidará da vida que Ele te deu. Olhai para as aves do céu. Essa é a lição primeira. Toda ansiedade que passa do limite tem como raiz causa a incredulidade.
Incredulidade é a mãe da ansiedade, claro. Ansiedade desmedida, é claro. É claro que é o Senhor Jesus que está dizendo isso, não sou eu. Veja a repreensão do versículo de número 3. Vós, homens de pequena fé. Porque vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer, vós, homens de pequena fé. A incredulidade é a mãe da ansiedade desmedida. E aqui está a repreensão do Senhor Jesus no versículo de número 30. No versículo de número 28 a 32, ele ilustra agora o princípio da confiança em Deus. Observe o que ele diz com muita atenção. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observe o argumento. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Rápido, não é? Não trabalham, nem fiam sua roupa. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, veja você, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Assim não andeis ansiosos, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Observe como ele inicia o versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo. Não é maravilhoso? Você consegue ouvir o eco do Antigo Testamento aqui? Para o preguiçoso, o Senhor mandou ele olhar para as formigas. Vai ter com a formiga. Observe, preguiçoso, como a formiga vive e opera. E aqui ele nos diz, vai ter com o lírio do campo, ó ansioso. Você faz isso? Você olha para a criação de Deus e observa como Ele cuida e gerencia a sua criação. Vai ter com o lírio do campo, ó ansioso, diz o Salvador em outras palavras. Olhe para isso, aprenda esta lição, ele está dizendo, é a minha criação, a lição dos lírios. Note como estas flores, elas não são cultivadas pelos homens, nascem ali, nascem acolá, elas crescem tão belamente pela simples providência de Deus. E observe a fugacidade da vida dessas plantas. Elas se vestem mais belamente que Salomão, e no dia seguinte, com calor, já não estão mais ali. Se Deus cuida e veste ervas com a sua beleza, que logo murcham no sol, acaso Ele não cuidará daqueles que são destinados à eternidade? Assim, olhai os lírios do campo e aprendei a lição dos lírios. Vai ter com o lírio, ó ansioso. Aqui está mais um remédio para a ansiedade. Eu devo levantar os meus olhos e observar como Deus gere a sua criação, como Ele tem guiado o seu povo ao longo da história. Ou seja, meu querido irmão e irmã, se você se encontra no olho do furacão da ansiedade, você deve fazer algo. E aqui está o Senhor ensinando. E veja, é uma maneira do Senhor nos repreender, é claro, porque Ele está dizendo que nós deveríamos ser pessoas diferentes do mundano, chamado aqui de gentio, porque nós temos a Deus como nosso Pai. E nós começamos a nos comportar na ansiedade como se nós não tivéssemos um Deus, como se nós não crêssemos em Deus, quando nós damos lugar à ansiedade demasiada. Isso é visível, não é? A ansiedade domina os pensamentos e nós nos comportamos como gentios que não conhecem a Deus, como mundano. É isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 32, porque todas estas coisas o não salvo mundano procura. É a mesma coisa que ele diz lá no versículo de número 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Ele está comparando crentes. Quando você se comporta desta maneira, você se comporta como um mundano, porque é isso que consome o coração do mundano. Como vai ser? Como eu vou investir? Será que eu vou ter o suficiente para a aposentadoria? Isso, aquilo, é isto que consome a mente de um mundano. Ele não conhece a Deus, ele não tem a Deus como seu Pai. Por acaso eu vou me comportar agora como um mundano diante dos olhos das pessoas a quem eu devo dar um testemunho? Eu estou demolindo o meu testemunho. Pense, quantas vezes você conversou com um membro da família sobre a graça de Deus, confiar no Senhor, o amor de Deus, e está agora você demolindo com a marreta da ansiedade todo o teu testemunho. Que vergonha!
Incredulidade, não confiar no Senhor, depender do braço da carne. Qual é o perigo então diante de um crente? Com ansiedade pelos cuidados do corpo, os cuidados desta vida. Bem, aqui está. 1. Idolatria. Esquecer-se de Deus no coração. Idolatria é isto. O Senhor Jesus diz em seus mandamentos, primeiro deles, Deus deve estar no centro da nossa vida, a Ele nós adoramos. E a palavra utilizada aqui é temor, temer a Deus, respeitá-lo. Isso nos ensina algo muito profundo. Isso diz que tudo aquilo que nós tememos se torna um Deus, um ídolo em nossa vida. É claro, ao Senhor Deus temerás e a Ele somente servirás. Agora observe como nós criamos ídolos. Eu estou tão ansioso. Eu temo não poder pagar minhas contas no final do mês. Eu não consegui dormir ontem à noite, eu me sinto tão cansado. Eu não vou para a igreja hoje na reunião de oração porque eu estou cansado demais, eu tenho que me preparar para amanhã. Eu temo não passar nesse concurso. Eu temo que a minha saúde não vai melhorar e os meus filhos. Temor, eu transformei as minhas contas, meu filho, em um ídolo. Ao Senhor teu Deus somente temerás e a Ele somente adorarás. Eu dobrei meus joelhos diante de Mamon, de um objeto material, de uma circunstância desta vida. Aqui está o maior perigo da ansiedade. Ela pode nos tornar idólatras. As minhas emoções, a minha alma, a minha preocupação, elas devem ser colocadas no Senhor e elevadas a Ele como culto. Eu devo estar ansioso, no sentido positivo, é claro, em não pecar contra o meu Deus, em não seguir por esta vida em desobediência, em checar a mim mesmo, se eu conheço a vontade de Deus, estou vivendo a vontade de Deus. Isso deve causar uma preocupação dentro de mim. Isso é temor a Deus, isso é um culto racional, oferecido a Deus diariamente. Eu escolho o Senhor, o reino de Deus, eu me preocupo em organizar, isso é um culto oferecido a Deus, culto diário. O meu temor, eu não quero agir dessa maneira e dar um mau testemunho, eu não vou me permitir ser levado pelos olhos ou pelos ouvidos e desonrar o meu Deus. Eu temo desonrar meu Pai Celestial, mas eu transformei agora algo desta vida, minha saúde, meus filhos, as contas a pagarem, algo para o futuro, em um ídolo. E todos os dias eu derramo as minhas emoções como uma libação aos pés deste ídolo. A minha alma, a minha energia, o meu pensamento, o meu ser está cativo a isto. Eu não consigo sair daqui. Eu me tornei um idólatra diante de Deus. Este é o principal perigo da ansiedade. Segundo, há o perigo do diabo e do pecado. Porque veja, Satanás, ele não se importa com a forma do pecado que nós cometemos, conquanto que o pecado, a tentação, cumpra o seu objetivo e o pecado realize o seu propósito. Veja, para Satanás não importa se você está vivendo para acumular tesouros na terra, porque você tem muito, e você tem que guardar e gerenciar, e investir e proteger a sua vida nisso. Ou se você está vivendo ansioso pelo cuidado da vida, porque você não tem, imagina não ter o suficiente. Assim, um pobre, necessitado, entre aspas, pode ser tão idólatra quanto um rico, porque a mente de ambos está habitando no bem, no ter, no possuir, como vai ser. E Satanás toma a oportunidade. Tudo que importa na mente é esta vida e não mais Deus. E que o coração deste crente seja sobrecarregado com essa vida e não engajado com Deus, conquanto que a tentação cumpra este propósito, para Satanás não importa. Satanás nunca para de tentar, ele age com muita sutileza, e aqui o Senhor está nos ensinando a lidar com ele, a identificar as suas astúcias. É exatamente isso que ele está fazendo, nos ensinando a resistir o maligno.
a vencer a ansiedade desmedida pelo cuidado desta vida. Ansiedade, mais uma vez, que pode exaurir as nossas forças emocionais e nós não temos nada para Deus, senão migalhas, o resto de nós. Eu gostaria de sugerir agora, de uma maneira positiva, alguns passos para a cura da ansiedade, tendo visto o mal que a ansiedade causa, a necessidade de lidar com ela, alguns passos para vencermos esta ansiedade terrena, material. Primeiro, se você se encontra no meio de uma ansiedade, claro, a ansiedade ela é gerada aos poucos, como eu mencionei, esta pedra que começa a rolar, ela vai só aumentando e ela se torna mais forte do que nós. Não sei se você dirige moto, ou talvez tenha uma experiência semelhante. A moto ela tem um grande peso, dependendo da moto. E você só pode inclinar ela a certo ponto. Se você passar desse ponto, você não consegue segurar mais, ela cai. Isso se refere a qualquer outro peso, não é? Assim é a ansiedade. Não imagine que pelo braço da carne, teu braço, você conseguirá manter, segurar, gerenciar ela. Chegará um momento em que ela dominará. E os sintomas disso começarão a aparecer aos poucos. Sua vida espiritual, então sua saúde, então tantas e tantas coisas. Até o ponto em que isso põe as garras em você e demora muito tempo para você sair disso. Talvez Deus tenha que lidar comigo. Ou por meio disso Ele está mostrando que há um grande mal, um pecado dentro de mim. Eu confio demasiadamente na carne, na minha capacidade, eu estou no controle de tudo. E assim eu tenho paz. Quando eu não estou no controle, eu não tenho paz. Veja, eu criei um ídolo. Incredulidade de alguma maneira entrou em mim. E o Senhor precisa extirpar isso de nós. Assim aqui está. Primeiro passo, então, cura para a ansiedade. Você deve retomar a perspectiva cristã, o controle da mente e das emoções. Aqui está o Senhor Jesus dizendo: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo e vestuário. O cristão convertido é alguém que aprendeu que nem só de pão viverá o homem. Primeiro, retome o controle das emoções em suas mãos. Ponha suas mãos nas rédeas dessas emoções descontroladas e a controle novamente. E o Senhor nos diz como? Pense. Pare para pensar agora de uma maneira mais clara, à luz da verdade. Isso nos ajuda a exercer autocontrole. Freie aquelas emoções descontroladas, dominantes, ainda que pareça irracional. Põe o pé no freio. Não, mas o problema continua. Põe o pé no freio da ansiedade, mas a dívida, mas a conta, mas a minha saúde. Ponha o pé no freio. Ele diz: pare, pense, olhe, pare com esta ansiedade, põe o pé no freio, tome as rédeas das emoções e volte a se controlar. Controle essas emoções que te dominaram. Ou talvez seja uma reação amarga a uma situação, ou uma reação de autocomiseração que resulta da ansiedade. Controle isso. Parece irracional, pastor, mas eu preciso lidar com a situação para me estar controlado. Não, o Senhor Jesus diz, baseado nesta verdade, que você é um filho de Deus, e o Senhor é real, põe as mãos nas rédeas das emoções e simplesmente a controle. Meus irmãos, uma das maravilhas da vida cristã é essa, que nós podemos, pela fé na palavra do Senhor, no que Ele nos ensina, sair de uma situação imediatamente. Por exemplo, se alguém está frio porque se permitiu negligenciar os meios da graça por muito tempo, talvez você pense assim: eu só vou conseguir sair dessa situação da mesma maneira que eu entrei, gradativamente, vai demorar muito tempo, eu preciso resolver isso e aquilo e voltar. Não. O Senhor Jesus disse simplesmente em sua palavra, através de Hebreus: levantai os braços cansados. Você simplesmente vai a Deus pela fé, em arrependimento, confessa a Ele, se submete a Ele e se levanta dali para viver a vida cristã. É a mesma coisa com a ansiedade. Eu não vou conseguir sair disso, eu não vou conseguir controlar isso, porque tem tantas coisas, é um caminho muito longo, há montanhas no meio, vai demorar. Não, Ele diz: tome as rédeas das emoções. Primeiro, controle elas. Controle elas. Você não anda por vista, mas pelo que a palavra de Deus te ensina, te comanda. Assim, controle essas emoções dominantes. Não permita que elas dominem você. A
Paulo disse que não seria subjugado por nada, e nós não podemos também, queridos irmãos. Assim ele diz: não é a vida mais do que o prover. Pare para pensar. Tome de volta as rédeas da razão espiritual em tua mão. Lembre onde você está e quem você é. Há algo a ser feito. Há algo a ser feito quando nós somos tomados por uma ansiedade quanto à vida. Há atitudes a serem remoldadas aqui. E o primeiro passo é tomar de volta o controle das emoções que foram sequestradas. Traga-as de volta. Eu sou um filho de Deus. Diga a si mesmo, não é a vida mais do que alimento, diga a si mesmo, eu sou um filho de Deus, essa é a minha realidade, meu status espiritual. Eu tenho as promessas do Senhor, e o Senhor prometeu a mim, a todo aquele que nele crê, e eu criei no Senhor, eu fui a Ele, nunca me deixar, nunca me abandonar, e confiado nessa promessa eu posso ir a Ele, rogando graça e seguir em frente. Diga a si mesmo, não é a vida mais do que alimento, eu não sou apenas um corpo que precisa ser alimentado, eu tenho um Deus no céu. Diga a si mesmo, querido irmão, esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Veja, isso aqui não é pensamento positivo. Diga a si mesmo, isso irá acontecer, declare nada do tipo. Recorde a si mesmo de uma verdade, de uma realidade, e não diga algo absurdo e creia nesse absurdo que você formou em tua mente. Traga de volta a perspectiva espiritual. Não estejais ansiosos. Primeiro passo, não é a vida mais do que o alimento. Será que minha vida é só isso agora? Diga a si mesmo. Retome perspectiva espiritual, algo a ser feito. Bem, nós recordamos sempre as palavras de Davi no Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele me salvou, Ele revelou a sua graça e amor à minha vida, me resgatou. Como é que Ele vai me abandonar quando eu necessito coisas básicas para a sobrevivência? Assim ouça essas palavras do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A vez de comer, o que a vez de beber, o vosso corpo não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo está no versículo 26. Olhai para as aves do céu. Olhe para a criação. Deus sustenta as aves do céu e a você, assim Deus está próximo de você. Ele mantém e sustenta o mundo que Ele criou. Não nos manterá e sustentará em nossa jornada. Ele não fecha os olhos para as necessidades dos passarinhos, está cada dia próximo deles. Ele está próximo de mim, não distante. Ele vê as minhas necessidades. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Filipenses. Abra comigo no capítulo 4. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo pelo Espírito. Versículos 5 a 7, ele diz assim: seja a vossa equidade, queridos irmãos, é moderação, seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, ansiosos. Antes, as vossas petições, necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações da ansiedade e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavras tão belas. Mas ele diz algo muito interessante. Perto está o Senhor. Quando eu estou ansioso, eu devo lembrar desta verdade. Bem, nós sabemos que o Senhor está perto no sentido de que Ele logo voltará a este mundo. Mas perto aqui neste versículo tem a ver com distância física, métrica. Em termos de espaço, o Senhor está literalmente mais próximo de nós do que normalmente nós percebemos. Os olhos do Senhor estão diretamente sobre o crente, vendo o que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E assim Ele está pronto para ouvir.
perto está o Senhor. Ele está muito próximo do crente, mesmo à distância da audição da tua voz. Ele não está longe para não ouvir a tua voz. Você pode orar a Ele. Ele está perto. Ele conhece. Perto está o Senhor. Eu posso dirigir a Ele a minha oração quanto à minha ansiedade. Assim você não está sozinho, meu querido irmão. Porque se permitir ser consumido pela ansiedade, quando perto está o Senhor, eu posso dirigir a Ele o meu clamor. Colocar toda a minha alma, todo o meu coração em uma ansiedade para esta vida. E aqui está. A ansiedade, ela começa a nos cegar para a realidade espiritual que nós já experimentamos no passado. Você já se parou para pensar depois de ter saído de um momento difícil? E aquele momento difícil parece um túnel sem saída, e você, pela graça de Deus, Deus o trouxe até aqui, você confiou nele, e você parou e pensou, mas espera aí, eu passei por uma situação semelhante, não a mesma, mas em grau semelhante, há 2 anos atrás, ou talvez pior do que essa, e o Senhor me conduziu através dela, conforme eu dependi dele. Como eu pude ter me permitido ser consumido pela ansiedade nessa situação? Isso aconteceu porque a ansiedade anuviou a nossa visão espiritual. Ela simplesmente afetou a memória e nós não recordamos. Aqui, queridos amigos, lembre-se disso. Se o Senhor já me preservou até aqui, Ele me preservará. Eu devo orar ao Senhor e entregar a Ele as minhas emoções e me levantar dali e cumprir as minhas responsabilidades com o reino de Deus e as coisas que eu devo estar engajado. Terceiro passo para vencer então esta ansiedade material é este. Lembre-se a quem você pertence. Você pertence ao Senhor. Versículo 26. Perto está o Senhor, em Mateus. Não tendes vós muito mais valor do que os pássaros e as flores? Lembre-se a si mesmo, isso é fé, a quem você pertence. Adotado para dentro da família de Deus, um filho de Deus. Salvador Jesus Cristo, nos diz a Bíblia, voltará a este mundo com o teu nome escrito em sua mão. Ele te deu como prova do amor e do perdão uma nova natureza, e você sabe que Ele mudou você. Assim você é um filho, uma filha da glória eterna. Lembre-se a si mesmo disso. Lembre-se do teu status espiritual. Como você pode ser dominado, eu posso ser dominado por estas questões. Como se não houvesse um Deus eterno e eu não pertencesse a Ele. Eu me comporto agora como um não salvo, como um pré-salvo. Você não deve reagir ou se comportar como se fosse uma alma perdida. Não há esperança para mim. Este problema, esta dificuldade é muito maior que qualquer coisa. Como alguém que nunca recebeu nenhuma força, nenhuma resposta de oração, nenhum novo caráter na conversão, quando há todas estas evidências do amor de Deus em tua vida. Assim, querido irmão, o passo é este. Lembre-se a quem você pertence. Ele tem um treinamento para nós. Ele sabe todas as coisas. Eu posso trazer tudo diante dele. Isto é fé. Lembre das suas bênçãos, de todo o auxílio que você tem disponível para lidar com qualquer situação. A ansiedade nos faz esquecer que é um celeiro de bênçãos e nós podemos recorrer ao Senhor. Veja, confiar no Senhor, não me entenda errado, estou passando por uma dificuldade, uma enfermidade, um problema material, o amanhã. Descansar no Senhor não é da maneira que alguns místicos evangélicos parecem pensar que é. Que seja. Não é, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, esta enfermidade, esta dificuldade aqui, mas eu vou exercitar fé e agora eu vou mostrar que eu confio no Senhor. Eu vou sentar nesse sofá, cruzar meus braços esperando no Senhor. Não. Confiar no Senhor é conforme você aplica estes meios óbvios, sensatos que você deve aplicar para resolver a situação,
você descansa a tua alma nele, não permite a ansiedade te dominar. Esta é a maneira bíblica. Eu estou doente, então eu vou buscar um tratamento. E eu descanso a minha alma no Senhor fazendo a minha parte. Há contas a serem pagas, eu vou buscar um trabalho, eu volto ao meu trabalho e faço o meu melhor e faço por onde, descansando no Senhor, que Ele irá me ajudar, que Ele irá prover. Esse é o descansar no Senhor, enquanto nós estamos confiando nele. O descansar do Senhor não joga fora a fé, a dependência, a obediência, a confiança no Senhor. Não é esse descansar, parar e esperar que algo aconteça. É uma confiança firme no Senhor, que Ele irá intervir e prover, segundo a sua sabedoria e amor paternal, enquanto eu estou fazendo por onde. Esse é descansar no Senhor. Esse é o problema da ansiedade pelo cuidado da vida. Não nos permite pensar desta maneira. Assim, lembre-se a quem você pertence, recorde-se das suas bênçãos, todo o auxílio que Deus já te trouxe para lidar com a situação, e que porque você é um filho de Deus, você sabe que Ele proverá. Uma das coisas mais interessantes, eu penso, maravilhosas da vida cristã para crentes sérios, é quando um crente ele começa a tomar nota das respostas do Senhor a orações específicas. Você sabe o poderoso efeito que isso causa na alma? Deus te abençoou respondendo uma oração, te fortalecendo, te guiando, interviu em tua vida, com sabedoria como sempre, e você toma notas disso, toma nota. E lá na frente, quando você se vê em uma grande dificuldade, você toma este diário, esse bloco de notas, e você começa a recordar. E a tua fé volta ao Senhor. Ele vive, Ele é real. Eu não nasci agora, esse não é o primeiro problema da minha vida. O Senhor não começou a lidar comigo agora, Ele tem me conduzido e me guiado ao longo de todo. Olha aqui essa situação. E agora eu lembro a besteira que eu fiz e como o Senhor lidou. E quando eu clamei ao Senhor, a maneira como Ele respondeu. E aqui mais uma, e mais uma, e mais uma. Isso é contar as bênçãos. Contabilizá-las, não é? E você agradece a Deus. E quando você agradece a Deus, dentro da dificuldade, oh meu querido irmão, a alegria do Senhor se torna o remédio no meio da ansiedade. É poderoso, é poderosíssimo esta bênção de louvar, de agradecer a Deus. Por quê? As coisas estão difíceis, ainda não resolvi a situação. Por quê? Porque mostra que eu confio no Senhor. E eu louvo, eu adoro, eu bendigo ao Senhor. Essa é a verdadeira vida de um filho de Deus. E isso é usado pelo Senhor como um remédio que entra em minha alma. E o que acontece? A paz de Deus, que excede o entendimento, guarda o nosso coração para irmos através da dificuldade. Esse é o sentido dessas palavras. Já mencionei algumas vezes. O problema está difícil, estou fazendo o meu melhor para resolver. Paz que excede o entendimento. Qual é o entendimento dessa situação que eu me encontro no momento? É que é uma situação difícil, isso deve afetar as minhas emoções com temor, autocomiseração, ira, medo. Esse é o entendimento da situação. Mas a confiança no Senhor, a alegria no Senhor, traz uma paz que excede o entendimento. Como assim? Eu deveria estar chorando, eu deveria estar desmoronado, eu deveria estar ansioso, palpitante. A situação, o entendimento da situação leva a isso. Mas eu tenho uma paz que excede isso. Eu não estou assim. Eu estou tentando resolver esse problema da minha melhor maneira possível. Por quê? Porque é assim que eu vou ter paz. Quando eu resolver isso e resolver essa situação, eu estou buscando a paz no final do problema, não é? Claro. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá uma paz antes de resolver o problema. Para que eu siga através da dificuldade, sem me entregar à ansiedade, dar um mau testemunho e desmoronar. Essa é a paz que excede o entendimento da situação. Eu recebo ela antes do problema ser resolvido. Como? Pela fé. Eu lembro quem eu sou, eu lembro quem Ele é,
eu me lembro do seu amor, eu recordo da maneira como ele agiu em minha vida, eu trago tudo isso à minha mente, tomo as rédeas das emoções, então eu louvo ao Senhor por essas verdades. Eu adoro ao Senhor, e a sua alegria toma o meu coração, e esta paz que excede o entendimento está em mim. Aqui está o remédio do Senhor Jesus. Assim você não deve reagir e se comportar como se fosse uma alma perdida. Quarto passo para lidar com essa situação é este. Lembre-se do teu chamado como crente nesta vida. Você tem um chamado, e eu tenho um chamado, a testemunhar das virtudes do Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus. Observe essas palavras no versículo 31, estou em Filipenses ainda. Perdão, querido, não esse versículo, volte ao nosso texto em Mateus, desculpe, capítulo número 6, observe essas palavras. Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo segue dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como que nos vestiremos, com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quarto passo para lidar com a situação. Lembre-se, os gentios, isto é, pessoas não salvas que nos cercam, eles nos observam o tempo todo. Em casa, na família, no trabalho, na escola. Será que eles veem em nós alguma diferença entre qualquer outra pessoa não cristã, não salva? Acaso eles veem em nós palavras, reações e posturas que mostram ansiedade material pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, saúde do corpo? Nós nos diferenciamos deles nesses testes, quando os testes chegam sobre nós? Ou nossa religião fica só na igreja? Lembre-se do teu chamado. Nós temos um testemunho a manter diante do incrédulo. Eles olham para nós, para a tua paz, para a tua certeza. Paulo diz em Filipenses 4, 5, equidade, moderação. O mundo, ele conhece muito pouco sobre Deus, muito pouco. E eu e você fomos chamados do mundo da morte para a vida, para fazer conhecido ao mundo em volta a bondade de Deus. E a bondade de Deus, as dádivas de Deus em tua vida, deve ser um exemplo para o mundano e para o crente mais novo. Deve ser um testemunho da realidade espiritual daquele que você crê. A equidade, a moderação no meio destas coisas. Eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho. Eu não posso esquecer disso. Situações virão em que eu me encontrarei em um momento difícil e as pessoas estão de olho em mim. Como eu vou reagir? Como alguém que de fato confia e espera no Senhor? Há um testemunho a ser mantido, queridos irmãos. Esse é o nosso testemunho. É mais conhecido pelas pessoas quando elas veem a nossa reação. Você sabe disso? Você e eu éramos assim, não é? Está aí fulano. Tirou a máscara. Está aí quem de fato essa pessoa é. O nosso testemunho é mais conhecido pelas pessoas quando vem a nossa reação. Debaixo de dificuldades, de problemas e necessidades que eles próprios passam. Como é que esse sujeito vai reagir? Tem uma curiosidade em ficar querendo ver como vai ser a reação do crente. Já passou por isso? Não apenas as coisas que nós dizemos, reivindicamos saber. Então lembre-se do teu chamado. Você é observado mais do que você imagina. Há pessoas que tomam nota mental e fica na mente delas, do teu comportamento. Sejam reações nervosas, amargas, iradas, pavio curto, ou autocomiseração, grande ansiedade no palavreado. Que desastre para um crente. Que o mundo não possa ver nele nenhuma esperança de uma nova vida. Não é triste, cruel com o mundo? Queridos irmãos, há um grande valor nessas coisas. Esse é o nosso testemunho. Lembre-se,
A ansiedade não pode destruir o nosso testemunho. E o quinto passo, eu corro para o final, é este. Passo contra a ansiedade dominante. O passo dado por Paulo. Ele diz em Filipenses 4, nós lemos: ore ao Senhor na ansiedade. Ore ao Senhor, para que você permaneça de pé, firmado na fé, e o diabo não use essa oportunidade. Traga as tuas necessidades diante do Senhor. Somos ensinados ao Senhor a fazer isso. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas a vida não é meramente o pão, então ele está ensinando que eu devo trazer todas as coisas. Veja outra vez essas palavras: não estejais inquietos por coisa alguma. Ter uma mente dividida, inquieto, pensamentos divididos em todas as direções, não seja levado em direções diferentes e contrárias por causa de coisas terrenas. Agitado, caindo aos pedaços, estou bem, estou alegre, estou preocupado, estou triste, para lá e para cá, o tempo todo. Como um barco sem âncora, levado por todos os lados. Ansiedade e agitação está em vista aqui. Isso pode acontecer conosco. E o que nós fazemos aqui? Súplicas ao Senhor. Ajoelhe-se diante dEle, clame por auxílio e mantenha a tua confiança nele. É isso que é esperar no Senhor, não é cruzar os braços e esperar que Ele me cure, que Ele pague as contas. É só assim que eu confio na Senhor. É conforme você vai no médico, conforme você trabalha, conforme você vai conversar com fulano nessa dificuldade ou aquela, você não permite que a ansiedade te faça enfermar espiritual e fisicamente. Isso é esperar no Senhor, conforme você segue, confiando nele. A vida cristã é vivida assim, pela fé na palavra de Deus e não por vista. Só vou ter paz quando eu conseguir lidar com tudo isso. Veja, será que Cristo está tratando alguma incredulidade dentro de nós? Ou algum orgulho? Ou um mau testemunho que precisa ser lidado? Lembre-se da graça de Deus no passado, um auxílio anterior. Quando você está a ponto de ser dominado pela autossuficiência, rebelião, orgulho. Lembra o que Ele fez para que você parasse, antes que Satanás tivesse uma oportunidade, você demolisse o teu testemunho. E você clamou a Deus no coração por graça. Você ia agir carnalmente. E Deus te fez parar, veja, da maneira dele. Às vezes, mesmo te envergonhando, te fez parar. Já passou por isso? Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia, disciplina do Senhor. Foi Ele. E você desejava muito ser controlado e clamou a Ele enquanto você estava agindo errado. Senhor, me ajuda. Suplique ao Senhor. Clame a Ele. E Ele te ouvirá. É uma promessa do Senhor. Seu comando é que não estejamos ansiosos. Mas Ele sabe a nossa natureza. Ele lembra que somos pó. E assim Ele ouve o nosso clamor sincero por sua ajuda. Meus irmãos, há tanto a ser dito. Agradeça a Deus por bênçãos temporais passadas, uma medida de saúde preservada, provisão para o corpo, famílias e amigos, a maneira como Deus cuida da tua vida. Agradeça a Deus quando em situações de desleixo, cobiça, ira, prodigalidade, digamos assim, você meteu pés pelas mãos, trouxe dificuldade sobre si mesmo, sobre outras pessoas próximas, e Ele te ajudou, te guardou, e mesmo te tirou dessa situação. Lembre-se disso. Como eu posso permitir a ansiedade hoje ou o orgulho? Agradeça a Deus por todas essas coisas. Então faça petições. Senhor, aplica as tuas soluções aos meus problemas. Não aplique a tua própria. Senhor, não diga a Deus, resolva a minha situação desta maneira ou daquela maneira. Não faça isso. Traga diante de Deus a situação e espere no Senhor a maneira como Ele irá responder, sabe? Pode ser que Deus, para te tirar dessa ansiedade ou dificuldade, no lugar de te dar ou fazer ou remover aquilo que você esteja pedindo, Ele age de outra maneira, porque Ele é mais sábio do que nós. Talvez Ele dê a você um menor apetite por coisas terrenas, materiais. Ele tire de você. Não é muito melhor? Se não, diga a Deus como Ele irá resolver esse problema. Traga ao Senhor, confie na sabedoria e no poder dEle
e espere no Senhor enquanto você faz por onde. E quando você ver a resposta do Senhor, louve a Deus, porque é sempre mais sábia, sempre mais sábia do que aquilo que nós exatamente pedimos. Porque às vezes nós podemos pedir a Deus algo de maneira tão específica e dizer a Ele: Senhor, me dá uma serpente assim, assim, assim. E Deus, que é um Pai celestial, não me dará uma serpente. Ou Senhor, eu quero um escorpião para me ferir. Ele não dará um escorpião. Às vezes nós não sabemos o que pedir, e porque Ele é um Pai amável, meu Pai celeste, eu descanso na resposta dEle, e abraço e louvo ao Senhor. Pode ser uma medida menor de apetite material, pode ser um desafio maior, tantas coisas. A resposta do Senhor, e a nossa alma descansa no Senhor, o Deus da nossa provisão. Isso é louvor, isso é adoração a Deus, uma alma que confia nele, que espera nele. Queridos irmãos, aqui está. Esse é um versículo monumental. Ouça essas palavras. Traz uma poderosa calma para a alma do crente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tremenda promessa, não é? Tremenda promessa. A paz de Deus guardará o teu coração das preocupações desenfreadas, de ter que ser como o mundo, se parecer como o mundo, agir como o mundo, de se sentir opresso pela maledicência dos homens ou a fofoca. Te guardará da inveja, da ansiedade, te guardará em Cristo, porque Ele é teu Salvador. Esta paz da confiança, continuidade no Senhor. Deixe-me ler essas palavras finais do Senhor Jesus Cristo em nosso texto, de Mateus capítulo de número 6. Ouça, querido irmão, ouça o nosso Salvador. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que pelo haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, isto é, aumentar a sua estatura de 1,70 m para 1,75 m, fazer o teu corpo se desenvolver? Isso pertence a Deus. Quanto ao vestuário, porque estáis ansiosos, olhai para os lírios do campo. Vai ter com os lírios do campo ansioso. Como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e enquanto nós estamos fazendo isso, esse é o sentido, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos irmãos, lembre-se disso. Nós envergonhamos a Cristo e nós envergonhamos uma multidão de crentes em Jesus que no passado e mesmo hoje estão sofrendo carestia, perseguição, ataque físico, legislativo pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos nós, nesta sociedade, sem padecer nada do tipo, e dominados pela ansiedade por coisas terrenas, e cessando de adorar a Deus, cessando de estar na casa de Deus, cessando de estar na obra de Deus. Quando, queridos irmãos e irmãs, andando com pouco, vivendo com pouco, e o necessário mantido por Deus, sofrem pelo testemunho de Cristo grandes dificuldades. Nós envergonhamos o povo de Deus na história, os mártires, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pelo mundo inteiro com atitude dessa maneira. Aqui está o nosso Senhor e o testemunho que Ele nos deu. Nós devemos isso a Ele. É um comando do Senhor, e veja quão terno o Senhor sabe. Eu posso trazer diante dEle com súplica em coração e permanecer nele, esperar nele, confiar nele, enquanto eu sigo lidando com essas questões. Que o Senhor nos abençoe nesta palavra. Aqui está o remédio da palavra de Deus para a ansiedade, a causa e o remédio do Senhor para o nosso bem-estar na jornada para a eternidade.